Bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos começando novamente a nossa live, porque deu um problema técnico aqui, mas já está solucionado, estava sem áudio, e nós vamos começar de novo, né? Porque Deus tem uma palavra amiga para o teu coração. Sou o pastor Laerte, pastor da primeira igreja quadrangular aqui de Santa Helena, estou aqui para servir você, trazendo uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Se você quiser compartilhar o link dessa live, você pode ficar à vontade, mande para alguém, para um amigo seu, parente, né? Você que sabe, você pode ser um canal de bênção para alguém nessa manhã. Então, eu estou chegando aqui mais uma vez com uma palavra amiga para o teu coração. E eu preciso começar esse tempo que nós vamos estar aqui juntos, perguntando para você, se você que está me assistindo aí, está hoje enfrentando algum inimigo, algum adversário. E esse inimigo, adversário, esse problema, quando eu falo inimigo, adversário, eu estou falando de algum problema, alguma situação difícil na sua vida, está trazendo medo para o seu coração. Eu quero ler hoje o Salmo de número 27, tá? Salmo de número 27, escrito por um homem chamado Davi, que a Bíblia apresenta para nós como um homem segundo o coração de Deus. Que assim como eu e você, enfrentamos situações às vezes difíceis. Enfrentamos o dia mau, enfrentamos aflições. Jesus ele disse, nesse mundo nós iríamos enfrentar certas aflições, problemas, dificuldades, mas que nós não deveríamos desanimar, né? Porque ele venceu. Se ele venceu, se nós seguirmos os passos dele, nós também podemos vencer. E aqui nós vamos encontrar algo muito poderoso da parte desse homem, Davi, que enfrentou muitas situações difíceis. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, alguém que tinha já entregado seu coração totalmente para o Senhor, ele também enfrentava adversários, inimigos, e muitas vezes inimigos tão ferozes que, humanamente falando, seria impossível vencê-los. Eu acredito que alguns dos inimigos que Davi enfrentou, eu e você nunca enfrentamos e jamais vamos enfrentar. Claro que cada um tem as suas guerras, as suas lutas, seus problemas, suas dificuldades. Mas nós podemos aprender com Davi um princípio, um segredo que Davi tinha e que fazia com que ele vencesse ou tivesse vitória contra esses adversários e inimigos que se levantavam contra a sua vida. Todos nós, em algum momento, vamos ser afrontados por problemas, situações e aflições que o mundo impõe a nós. E a gente tem que entender que muitos desses problemas, eles têm origem, ou a sua raiz, no mundo espiritual. Por trás deles, muitas vezes, existe a ação maligna de um espírito que são inimigos do homem. Jesus disse que o ladrão, o inimigo, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Então a gente tem que entender isso. E nessa manhã eu quero compartilhar com você algo muito poderoso da palavra de Deus, ensinado pelo rei Davi. Vamos ler o que está escrito? Verso de número 1, diz assim, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos analisar isso aqui. Olha o que ele está falando. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele faz duas declarações, duas afirmações. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. E aí ele faz uma pergunta. De quem terei medo? Essa pergunta, ele não está fazendo para alguém que está próximo dele ou que anda com ele. Essa pergunta ele está fazendo para si mesmo. Porque assim como você e eu, Davi era afrontado muitas vezes por inimigos, e isso provocava nele um sentimento chamado medo. O medo faz parte da história, da raça humana.
E se nós não conseguimos controlar o medo, ele vai nos destruir. O medo nos impede de tomar decisões. O medo nos faz tomar decisões, às vezes, erradas. O medo nos impede de avançarmos no chamado e no propósito que Deus tem para nós. Principalmente quando uma situação ela se levanta contra a gente e foge do nosso controle. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente gosta de ter o controle de tudo nas nossas mãos. Só que existem situações, por mais que a gente tente ter o controle de tudo, é impossível. E aí o medo vem e bate na porta do nosso coração, tentando assenhorar-se da nossa vida, nos dominar e nos conduzir num caminho de derrota, fracasso e muitas vezes vergonha. Então ele diz assim, ó, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. O que ele estava falando? Ele estava simplesmente fazendo uma declaração. Eu imagino que Davi aqui ele estava num tempo de meditação, onde ele estava tentando internalizar verdades que Deus, o Espírito, havia revelado a ele. Então presta atenção. Se o Senhor, Criador de tudo que a gente vê e até aquilo que a gente não vê, porque o universo todo ele nem consegue ser explorado de tão grande que ele é. Foi Deus que criou isso. Eu não acredito que isso aí é obra do acaso. Existe muita perfeição em tudo. Para ser obra de uma ultra mega explosão. E se houve essa explosão foi quando Deus disse haja luz. É o que eu acredito. Que o poder da palavra de Deus, ou a palavra do poder de Deus, provocou a criação de tudo isso que a gente vê. Esse Deus grandioso, extraordinário, que a Bíblia diz que na palma das suas mãos cabem as águas de todos os oceanos. E que as nações de toda a terra são na mão dele como que poeira. Um Deus que a nossa mente natural, nosso entendimento natural não consegue mensurar a grandeza, o poderio desse Deus. Aí o salmista vem e diz assim, ó, esse Deus, ele é a minha luz e esse Deus é a minha salvação. Se esse Deus que criou tudo isso, esse Deus extraordinário, poderoso, que criou todas essas coisas de forma magnífica, ele é a minha luz e ele é a minha salvação, o meu salvador, por que eu vou ter medo? Por que eu vou temer essa situação? Por que eu vou permitir que o medo me domine com relação àquele problema que se levantou ali? Por que eu vou ficar assustado e temeroso e deixar de viver uma vida poderosa porque ali tem um inimigo me afrontando? Porque aqui se levantou um adversário poderoso contra a minha vida. Ele pode ser poderoso diante de mim. Eu, Davi, ou eu, Laerte, ou você que está aí me assistindo. Humanamente falando, pode ser algo que, quando você olha, você diz assim, acabou para mim. Já era. Terminou tudo. Não tem mais jeito. Mas não para Deus. Não para Deus. Então o que Davi estava fazendo aqui era declarando e afirmando que o Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que agora era o seu dono, era a sua luz, sua salvação. O que Davi estava fazendo é gerar nele próprio uma consciência da grandeza, do poder de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo, ou discipulando ali, escrevendo aquela carta a Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé, ele diz assim, ó, mantenha, Timóteo, a boa consciência. O que Paulo estava querendo dizer com isso, Timóteo? Você tem que ter consciência. Você tem que ter claro na tua cabeça, na tua mente, quem é o Deus que você serve. Quem é o teu Senhor.
Você tem que saber, você tem que estar consciente do que significa chamar Deus de Senhor, do que significa você ter entregado a tua vida para Ele e agora esse Deus está cuidando de você. Lembra que algumas lives atrás eu falei sobre o chamado de Deus para Abraão? Deus disse para Abraão assim: Abraão, vem andar comigo, eu vou te conduzir a uma vida poderosa. Eu vou fazer de você, eu vou te abençoar e vou fazer de você uma bênção para muitas nações. E todos aqueles que te abençoarem, Abraão, eu vou abençoar. Todos aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. E Deus estava falando para Abraão: Abraão, vem ser meu amigo. E se você for meu amigo, todos aqueles que são teus inimigos serão meus inimigos. O que Davi estava falando aqui basicamente era isso. Se o Senhor é o meu amigo, vou ter medo do quê? Ah, mas aquele inimigo que se levantou, aquele malfeitor que está querendo me destruir, o problema é dele. O problema é dele. E a gente precisa desenvolver essa consciência de que Deus é o nosso Salvador, a nossa luz. E quando a gente consegue andar consciente disso, o medo pode até bater na porta do nosso coração. Mas a gente vai olhar e dizer: é você, medo? É? Não tem mais lugar para você aqui. Porque eu estou consciente de que o Senhor é aquele que cuida de mim. Agora olha o que ele continua dizendo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? De quem eu terei medo? Se o Senhor é minha luz, se o Senhor é minha salvação, se o Senhor de fato é a fortaleza da minha vida, o esconderijo da minha vida, o lugar onde eu me escondo, o lugar onde eu me refugio, vou ter medo do quê? Pastor, o senhor quer dizer que o senhor nunca sente medo? Claro que eu sinto, todo mundo sente. Todos nós, em algum momento, temos medo. Isso é um sentimento que faz parte da estrutura humana. É uma emoção, é um sentimento. Agora, se a gente tem consciência de quem é Deus, do que Ele representa para nós, a gente vai conseguir repelir esse sentimento. A gente não vai permitir que ele nos domine. Então, o que eu estou tentando trazer para você nessa manhã? É que você tenha consciência, que você desenvolva uma consciência de que Deus pode ser a sua luz, sua salvação e a fortaleza da sua vida. E com base nisso você repelir, vencer esses medos que quando um inimigo se levanta, um malfeitor se levanta, um problema chega, tenta dominar a tua vida. Olha o que ele diz aqui no 2. Quando malfeitores, inimigos, me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Que palavra poderosa! Se eu tenho consciência de que o Senhor é minha luz, minha salvação, eu não vou permitir que o medo me domine. Se eu tenho consciência de que Ele é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, fortaleza da minha vida, Ele é a minha força, é Ele que me fortalece, é Ele que me sustenta, é Ele que me cuida, é Ele que me guarda, é Ele que tem a minha vida na palma da sua mão. É Ele que me cerca por todos os lados. Como diz lá em Jó, com uma sebe, uma coluna de fogo. Quando esses malfeitores se levantam, então presta atenção, não existe como a gente impedir deles se levantarem. Não existe como impedir do problema, às vezes, bater na porta. Mas olha o que ele diz. Eles
vão tropeçar e vão cair. Malfeitores, opressores e inimigos. Quando eles se levantam para tentar me destruir, eles é que serão destruídos. Uau! Que promessa extraordinária! Que coisa mais fantástica! Davi tinha consciência de quem era o Senhor da sua vida e do que o Senhor da sua vida podia fazer por ele. E por isso ele enfrentava exércitos, ele enfrentava inimigos, ele não tinha medo, ele era uma pessoa destemida e cumpria ou alcançava aquilo que Deus determinava para ele. É isso que Deus quer para você, meu amigo, minha amiga. Que você consiga vencer os seus medos. Que você consiga ser livre de todos os temores que tentam assenhorar-se da sua alma, dos seus sentimentos. Desenvolva hoje essa consciência de que há um Deus que ama você, que tem um plano na tua vida, um propósito contigo, e ele pode iluminar você, ele pode ser luz para os seus caminhos, ele pode ser a sua salvação, ele pode salvar você dessa situação, ele quer ser a fortaleza da tua vida, para que o medo não te domine. E os inimigos que estão aí se levantando e querendo rir da tua cara, caiam todos eles por terra. Olha o que diz o verso 3 ainda. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Quando você confia nesse Deus, quando você desenvolve essa consciência de que Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua força, Ele te sustenta, Ele te salva, Ele ilumina os teus caminhos, você vai repelir esses sentimentos de medo que muitas vezes trazem pânico para a tua vida e impedem você de avançar em direção à vida poderosa e abençoada que Deus tem para a tua vida, para você, para a tua casa, para a tua família. Então, essa manhã, procure estar consciente disso. E uma das coisas que a gente pode, ou uma das formas que eu posso desenvolver essa consciência é renovando a minha mente através da palavra de Deus. Quando eu medito nas promessas, quando eu medito nas escrituras, Deus vai falando comigo e estruturas mentais que estão arraigadas aqui dentro vão sendo mudadas, vão sendo quebradas. E novas vão sendo construídas, edificadas, implantadas na nossa mente. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, verso número 2, que nós precisamos renovar a nossa mentalidade para sermos transformados. E sendo transformados, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu vou te dar um conselho hoje, meu amigo, minha amiga. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, e você está enfrentando dificuldade, problema, adversários estão se levantando, inimigos estão querendo te destruir, você está cercado de problemas de todo lado. Leia a sua Bíblia. Medite nas Escrituras Sagradas. Examine o que está escrito lá. Deus vai falar com você. E quando Deus fala com a gente, fé é ativada no nosso coração. E quando a fé, que é uma certeza, ela é ativada dentro da gente, o medo começa a perder a força. E as correntes, os grilhões que o medo coloca na nossa vida vão sendo rompidos. Tem gente, por exemplo, que tem muito medo de uma enfermidade o acometer. Tem muito medo de morrer. Outros têm medo de ficar sem dinheiro. E estão atormentados
atormentados por esse medo. Medite na palavra. Faça como Davi. O que Davi estava fazendo aqui é meditar. É declarar para si mesmo. A palavra meditar, no hebraico é hagá. Significa falar para si mesmo, conversar consigo mesmo. Significa proclamar as promessas para si mesmo. Significa pregar para si mesmo. Significa conversar com você mesmo. Mas não uma conversa qualquer, aquilo que está escrito. Tem gente que conversa consigo mesmo, dizendo assim, você não vale nada. Às vezes vai para frente do espelho e você nasceu para a derrota, você não tem jeito mesmo, você é feio, você é inútil, você é isso, você é aquilo. Está falando para si mesmo, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Não é assim que você vai vencer. Conheça as Escrituras, conheça as promessas de Deus, conheça Deus através da palavra, descubra quem é esse Deus através da Bíblia Sagrada. Ele vai se apresentar a você. Vai ter momentos que você vai estar lendo a Bíblia assim, você de repente vai se pegar assim, puxa, meu Deus, isso aqui está falando comigo. Deus fala comigo, com você, através das Escrituras. E aí comece a meditar nisso, comece a declarar isso para você mesmo. Comece a gerar em você essa consciência, comece a renovar a sua mente, comece a tirar essas estruturas mentais velhas, de medo, de derrota, de fracasso, e comece a substituí-las pelas promessas, pela mente de Cristo. E você vai ver a tua vida mudar. O medo vai embora, você vai se encher de coragem, ânimo, vai se levantar e vai dizer assim, sabe de uma coisa? Vale a pena viver. Eu quero conhecer mais esse Deus. Eu quero conhecer mais esse Deus através das Escrituras. A alegria vai encher teu coração. E quando a alegria do Senhor enche o teu coração, você é renovado nas suas forças. E aí você se levanta, sacode a poeira e diz assim, o inimigo está aí? Tá. Mas é ele que vai tropeçar e vai cair. Deus está comigo. Eu sempre digo, aonde a gente chega, se temos consciência de quem está conosco, a gente sabe que não chegou sozinho. Eu não cheguei sozinho aqui nesse jornal nessa manhã. Eu não estou nesse estúdio sozinho. Eu tenho consciência de que o Senhor está comigo aqui. Por que o Senhor tem essa consciência, pastor? Por que o Senhor tem essa certeza? Porque Ele prometeu. Ele disse, eu serei contigo. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele falou, eu creio, ponto final. Eu desenvolvo essa consciência. Ele está comigo. Eu não vejo, não consigo tocá-lo, mas eu tenho plena certeza, convicção absoluta que Ele está aqui. E quando eu sair daqui, Ele vai comigo. Os anjos dele irão comigo. Amém? Então Davi estava enfrentando problema, como eu e você enfrentamos. Inimigos poderosos, malfeitores, opressores, mas ele tinha consciência. O Senhor está comigo, Ele é a minha luz, minha salvação, Ele é a fortaleza da minha vida. Se Ele é a fortaleza da minha vida, todos esses inimigos se levantarem, todos esses problemas que estão me afrontando, vão cair, um, por terra. Porque nenhum inimigo de alguém que é amigo de Deus pode ficar de pé. Porque quem é amigo de Deus anda com Deus. E quem anda com Deus, todos os seus inimigos são inimigos de Deus. E eu não conheço ninguém que consiga vencer Deus. Então não importa qual é o teu inimigo. Tenha consciência de quem é o teu Senhor, de quem é o teu Deus. E eles vão tomar um por um. E a vitória vai chegar na tua vida. Amém? Essa é a palavra amiga que eu tenho para o teu coração nessa sexta-feira. Mande para alguém, envie para alguém. Eu sei que tem pessoas que estão precisando ouvir isso. Que estão com medo hoje, que estão aí perturbadas, não sabem o que fazer. Precisam ouvir essa palavra. Precisam desenvolver essa consciência. Precisam fazer uma aliança com Deus, com Jesus. Para que Ele ande com elas. Que elas possam ver a sua vida transformada. Amém? Eu quero orar por você agora.
Quero pedir a Deus que Deus arranque aí do teu coração, do teu peito, todo medo, todo espírito de medo. Nós vamos repreender esse espírito de medo na tua vida. E você poder ser livre, ter alegria aí no seu coração, se encher de coragem e se levantar, sacudir a poeira e continuar caminhando em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisas extraordinárias para nós. O problema é que às vezes o inimigo se levanta e diz, você não vai conseguir. Qual tem que ser a minha atitude? Acreditar nele ou continuar crendo naquilo que Deus falou? Você está dizendo que eu não consigo, inimigo? Ok. O Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, Ele é a fortaleza da minha vida. Você vai cair. E eu vou continuar caminhando em direção ao alvo que Deus propôs para a minha vida. É isso que você tem que crer nesse dia. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos e falamos com o Pai agora. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas tuas palavras nessa manhã. Obrigado por nos revelar os segredos desses heróis da fé. Está escrito que tudo que o Senhor deixou escrito nesse livro para nós serve para nos edificar, para nos corrigir, para a nossa fé ser ativada. E hoje nós aprendemos com Davi, como que Davi fazia para vencer o medo e ver todos os seus inimigos, adversários, malfeitores, opressores, serem destruídos diante da sua presença. E nós queremos ter essa consciência. Então, Espírito Santo, ajude cada pessoa que está aqui me assistindo agora a desenvolver essa consciência da grandeza do Senhor, da fidelidade do Senhor, do cuidado que o Senhor tem para com aqueles que entregam o seu coração aos teus cuidados. E assim podemos vencer nossos temores, nossos medos, vermos os nossos adversários, inimigos e opressores todos caindo por terra e continuarmos avançando em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu abençoo agora a vida de todos os nossos internautas. Sejam abençoados e sejam livres agora de todo espírito de medo. Eu repreendo no poder e na autoridade do nome de Jesus o Cristo esse espírito de medo que age na tua mente e que tem prendido você e amarrado você. Seja livre agora. Livre agora desse espírito de pânico, desse espírito de medo, no poder do nome de Jesus. Sejam todos abençoados, hoje e para sempre. E se você crê, diga amém, amém e amém, eu recebo. E declare aí, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem eu terei medo? Que tal você começar a declarar isso hoje? Abrir a sua boca em fé e declarar, o Senhor é minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A quem temerei? Amém? Use a sua boca para gerar na sua vida vitória, para gerar na sua vida o milagre, no poder do nome de Jesus. Amém, meu amigo, minha amiga? Eu sou o pastor Laerte, como eu já me apresentei antes, alguns já me conhecem, talvez outros estão aí me assistindo a primeira vez. Pastorei a primeira igreja quadrangular aqui de Santa Helena. E hoje, sexta-feira, nós temos a nossa sexta-feira profética. Você que está aí me assistindo, que mora aqui em Santa Helena, ou talvez aí nas cidades próximas, ou nos distritos aí no interior, é nosso convidado. 20 horas, nós temos hoje o nosso sexto elo. Nós já estamos indo para o sexto elo da nossa poderosa campanha. Toda sexta-feira, na sexta profética, a gente tem uma campanha profética de fé, uma corrente de fé profética, para buscar ou alcançar da parte de Deus aquilo que Deus tem para a gente. E nós estamos vivendo essa campanha, meu lar, meu céu. Você sabia que Deus quer que a tua casa, o teu lar, a tua vida manifeste o céu? Sabia? Jesus ensinou isso no Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, na minha casa, na minha família, como é feita no céu. Então, se você quer hoje participar com a gente, talvez você nunca foi numa igreja evangélica, você sente esse desejo, talvez você diga assim, mas será que vão me receber bem? Eu sou uma pessoa um pouco... Você vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. 8 horas da noite. Basta você dar um passo de fé. Você dizer, hoje eu vou conhecer essa igreja, hoje eu vou participar dessa cesta profética, hoje eu vou lá receber uma palavra, vou receber uma oração, eu preciso disso. Talvez você que está aí com medo, né? Pastor, eu estou com muito medo, eu estou me sentindo, estou em pânico. Venha receber hoje à noite a oração, venha buscar a Deus, venha estar conosco hoje no culto, 20 horas, você é o nosso convidado. Hoje é o sexto elo, na próxima sexta a gente já encerra, e na outra semana, de 17 a 19 de setembro, nós teremos a nossa segunda cruzada de milagres. Todo mês de setembro, nós temos a nossa cruzada de milagres. São 3 noites de unção, mover de Deus, poder de Deus, cura, milagre, coisas extraordinárias. E estará conosco o pastor Elton Perinelli, São Paulo, ministrando nessas 3 noites. Deus usa muito ele em curas. Tem acompanhado o seu ministério. Curas, libertações, palavras de conhecimento, revelação. É muito usado por Deus. É um instrumento de Deus na terra. Você não pode perder. Marca aí na tua agenda, quarta, quinta e sexta-feira, 17, 18, 19 de setembro. Segunda cruzada de milagres aqui na primeira quadrangular de Santa Helena. Vai ser extraordinário o que Deus vai fazer. Você que precisa de cura, talvez você diga, pastor, medicina me desenganou. Eu desafio você a estar conosco. Levante-se em fé e venha receber a oração do homem de Deus. Venha buscar a sua cura. Deus, ele está curando. Hoje de manhã eu recebi uma notícia e eu falei para essa pessoa que essas notícias soam aos meus ouvidos como música de uma irmã que estava há 15 anos lutando com o vírus da hepatite B, se eu não me engano. É um vírus que está ali e que para a medicina não tem cura. Não tem cura. A medicina, ela remedia, ela ameniza os efeitos e vai tratando com medicação. 15 anos no médico, tratando, mas orando, buscando a Deus, pedindo a Deus a sua cura, o seu milagre. Essa semana, ela foi para a sua reconsulta, e o médico já vinha acompanhando e já vinha dizendo, esse vírus, pelos exames, ele morreu no teu organismo, não está mais aí. Mas o médico foi fazendo mais exames, e hoje chegou ao exame definitivo. O vírus que ela possuía, que para a medicina não tem cura, não existe mais no seu organismo. Ele morreu. O que aconteceu? Jesus destruiu esse adversário da vida dela. Jesus matou o vírus dentro do organismo dessa pessoa e ela está curada, recebeu alta. Então nós temos ouvido muitos testemunhos. Alguns dias atrás, para vocês terem uma ideia, a gente vai gravar esses testemunhos. Uma mocinha da igreja, não me engano, 9, 10 anos. Uma enfermidade que começou a derrubar o seu cabelo. A menina. Olha como o diabo é cruel. Caiu os seus cabelos, o cabelo começou a afinar e começou a cair, caiu o cabelo só com 9 anos. E a gente sabe que o cabelo na mulher é uma vaidade, a mulher gosta disso. Eu acho bonito, né? E o corpo dela cheio assim de úlceras, feridas, nas pernas, nas costas. E nós temos fotos, vídeo disso. E a mãe fazendo tratamento aqui, acolá, correndo em tudo que é lugar, medicação, aqui, ali. Ela trouxe essa menina para nós orarmos. E nós oramos por ela. Impomos as mãos sobre ela, porque Jesus disse, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E declaramos cura na vida dela, repreendemos aquele mal, aquela enfermidade, no poder do nome de Jesus, não no meu nome, porque é o poder do nome de Jesus que faz milagre. E questão, acredito, de uma semana, 10 dias depois, até menos, começou a secar
aquelas feridas, aquelas úlceras, o cabelo parou de cair, e hoje ela já está com o cabelo grosso novamente, eu brinco com ela, aí está ficando cabeludo. E aquelas manchas saíram, aquelas feridas desapareceram. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, continua operando. O problema é que às vezes a pessoa não crê. E para mim receber algo de Deus, para mim pegar aquilo que o Senhor, Ele em Cristo me oferece, eu tenho que crer. Eu preciso ter fé, e fé é uma ação. Fé não é só, eu creio, mas nunca age. Então por isso que eu estou te chamando. Tome uma decisão, saia do teu lugar, levante-se desse lugar de sofrimento e venha buscar Deus. Pastor, mas eu tenho religião. Não estou falando de religião. Eu não prego religião, eu prego Jesus, o Filho de Deus, que veio trazer o reino de Deus para nós. É Ele que muda a tua vida, é Ele que pode te curar, é Ele que pode te salvar, é Ele que pode mudar a tua história. Jesus muda a nossa história. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vai voltar. Essas são as 4 doutrinas que norteiam a nossa igreja. Amém? Então, dia 17, 18, 19, segunda cruzada de milagres. Esteja com a gente, né? Mas venha hoje também, hoje, 8 horas, e domingo. Domingo nós teremos o nosso cultaço de Santa Ceia, onde nós vamos comer o pão e beber o cálice. Onde a gente vai fazer aquilo que Jesus ordenou. Jesus ele deixou 2 ordenanças para nós. Batizar aqueles que creem e ensiná-los a praticar aquilo que ele ensinou e celebrarmos a Santa Ceia. Fazer isso em memória dele. Anunciar a morte dele até que ele volte. Então, domingo, nós teremos o nosso cultaço ceia. Vai ser uma festa porque vamos apresentar novos membros, irmãos que foram batizados no último domingo, né? Pessoas que também estão chegando para fazer parte ali daquela congregação, daquela assembleia ali, daquela igreja. E você é nosso convidado, domingo 7h20. Você será muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Se você quiser um abraço meu, me procure lá no fim do culto. Eu vou ter o maior prazer de dar um abraço em você, dizer para você, olhando nos teus olhos, que você é muito bem-vindo ali na nossa igreja e orar por você se você precisa. Amém? Mas haja a sua fé, dê um passo de fé. Deus pode mudar a tua história. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Um grande beijo no teu coração. Se cuide. Um excelente final de semana. E até hoje à noite, se você for no culto. Ou, quem sabe, domingo. Mas venha. Venha fazer uma visita para a gente. Venha nos conhecer. Primeira Igreja Quadrangular de Santa Helena. Uma igreja diferente. Está esperando você. Valeu, ó. Beijo no teu coração. Fique com Deus. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço.